A 30ª reunião da Comissão da Verdade Paulista debruçou-se sobre os casos do estudante de Química Isami Nakamura Okano, até hoje desaparecido, e da estudante de Psicologia Aurora Maria Nascimento Furtado, a Lola, morta menos de 24 horas depois de ser presa em 10 de novembro de 1972. Edibal Pivetta, advogado da família do jovem nascido em Cravinhos, lembrou que, segundo o relatório do Ministério da Marinha de 1975, o estudante desapareceu no caminho de casa para o trabalho. Mas há informações de que o rapaz foi preso em casa, delatado por um médico infiltrado no grupo ALN, Aliança Libertadora Nacional, cujo codinome era Jota. Do DOI-CODE paulista, ele foi mandado ao Rio de Janeiro, onde foi morto. O corpo de Isami e de outros militantes assassinados foram, segundo relatos de alguns militantes e também de militares, incinerados na chamada Casa da Morte, em Petrópolis. Para Edival Pivetta, o momento é de buscar a justiça e de lutar para que seja implementada uma nova lei de anistia. Claro que nós não estamos visando nenhuma vendetta, nenhuma vingança, mas devemos apurar isso. Ver essas pessoas serem ouvidas, ter direito a toda a defesa legal e moral, mas que venham a público essas novas informações para que os jovens de hoje, que sabem muito pouco sobre o que aconteceu, possam tomar pé e analisar o seu futuro. É difícil pensar numa democracia plena se uma história recente do país ainda está escondida, né? Embaixo do tapete. Na época a gente lutou muito pela lei de anistia, ela não foi uma lei de anistia perfeita, mas sempre foi um avanço para aquela época. Analisando hoje, ela pode ser até pequena, mas naquela época foi muito importante, a anistia ampla, geral e restrita, e hoje a gente busca, sem dúvida, colocar no Congresso uma nova lei de anistia mais abrangente, mais honesta e, eu diria, mais transparente. Já a Aurora Maria, conhecida como Lola, foi presa, torturada e morta em aproximadamente 24 horas. Nascida em São Paulo, ela vivia na clandestinidade quando foi atuar na ALN, Ação Libertadora Nacional, no Rio de Janeiro. As versões, mesmo que oficiais, são contraditórias. A responsabilidade da tortura da Lola é dos órgãos de repressão, é dos militares. E todas essas tentativas de dizer que era a polícia comum são ridículas, né? A polícia comum, evidentemente, utiliza de violência, evidentemente se utiliza do pau de arara. A polícia comum usa de extrema violência contra os presos comuns, até hoje, isso a gente sabe, né? Mas nunca se ficou sabendo de que a polícia comum utilizasse da coroa de Cristo, né? A coroa de Cristo não é um instrumento de tortura da polícia comum, né? Ela é especificamente um instrumento medieval, né? que foi apropriado aqui no Brasil pelos órgãos de repressão política. O amigo de Aurora Maria, o jornalista e artista plástico Alípio Viana Freire, disse que, apesar da abertura política e do fim da ditadura, ainda é preciso acabar com a tortura no país. Para ele, as comissões da Verdade Nacional e estaduais cumprem o papel de resgatar essas histórias para mudar o futuro. Quando nós nos livrarmos da ditadura, e antes disso até, temos que lutar para acabar com tortura. Isso aí não tem negociação, não tem discussão, não justifica, nada justifica isso. Isso é já. Eu acho que uma democracia, mesmo com a hegemonia das classes dominantes, ela pode tentar acabar com isso. Pode e deve. Nós, trabalhadores, devemos sempre lutar contra isso. Entende? Eu acho que paz social só quando a classe trabalhadora tiver hegemonia na sociedade. O deputado João Paulo Rilo, do PT, tem acompanhado as reuniões da Comissão da Verdade Paulista e está trabalhando para disseminar esse trabalho, em parceria com sindicatos e estudantes em São José do Rio Preto. Nós estamos produzindo, em parceria com o Centro Cultural, um espetáculo de música e teatro que vai para as escolas para dar vazão
transformar essa linguagem, esses depoimentos, numa linguagem artística para se comunicar com o estudante, com os professores que não têm em sua grade curricular a discussão profunda do que foi a ditadura militar. O Brasil discute de maneira muito superficial, ao ponto de ter ainda a deselegância e a audácia de um grupo de militares que comemoram o golpe militar violento, sanguinário, baixo, de 64, como um ato de revolução, eles chamam de revolução. Então a gente percebe que é necessário, a gente não conseguiu ainda reconstituir a história. E a história ela se reconstitui na luta política, na luta parlamentar, mas principalmente na luta cultural. Você tem que disseminar culturalmente essas informações. Então, levar isso para dentro da escola é levar a história, que ficou durante muitos anos fora do livro didático. Então, a contribuição que eu quero sugerir, nós vamos começar lá pela minha cidade, pela região, mas espero que outras regiões se espelhem e acompanhem esse trabalho. O deputado Adriano Diogo, do PT, presidente da Comissão da Verdade Paulista, aproveitou para fazer um balanço das 30 audiências já realizadas. Nós fizemos 30 sessões, cerca de 60 casos foram analisados, mas eu acho que a Comissão da Verdade, tanto a nacional como todas as outras que nasceram a partir da aprovação da Comissão Nacional, estão fazendo um trabalho importantíssimo, e mesmo estão tendo um apoio em que pese tem setores que não acham que as sessões devam ser públicas e que não pode fazer divulgação desses casos, não sei o quê, ainda tem esse ressentimento. Eu acho que a coisa está indo bem, virou um movimento, a Comissão da Verdade virou como se fosse uma palavra de ordem, uma consigna nacional, como era o movimento da anistia. Em todos os lugares do Brasil estão se organizando grupos de memória chamados Comissão da Verdade. Ontem teve uma reunião com a direção nacional da CUT e outras centrais sindicais que vão começar a entrar. Eu acho que é importantíssimo, é um processo importante, nacional, que está comovendo, mobilizando, está engajando a juventude. Acho que a coisa está indo bem.